Olá, aluno, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. A gente vai continuar aqui o capítulo 2, que é a parte, né, de conceito de hardware e software. E agora a gente vai falar mais da parte de software, né? Então nós vamos tratar aqui dos utilitários, ou seja, aqueles programas que vão dar suporte para o funcionamento dos aplicativos, né? É só lembrar daquele diagrama lá de camadas sobrepostas, né? Então, os aplicativos estão mais próximos do usuário e abaixo dos aplicativos você tem os utilitários, que vão dar suporte a esses programas para que eles possam executar, tá? Então, basicamente, todo o sistema computacional ele vai precisar de softwares que a gente chama de software básico ou utilitários, né? Que eles vão fazer algumas funções que o computador precisa ter para pegar instruções de alto nível, por exemplo, e trazer para uma linguagem binária, né? Então, são utilitários, são necessários em qualquer sistema operacional. O primeiro utilitário que a gente vai tratar aqui, que está aqui no slide, do capítulo 2, são os tradutores, né? Qual que é a função do tradutor? Ele vai pegar um programa fonte escrito ou numa linguagem de montagem, que a gente costuma ver aí na literatura como assembly, né? Assembly. E ele pega esse programa-fonte ou em assembly ou numa linguagem de alto nível, tipo Java, C Sharp, que está na moda agora, né? Python e outras várias linguagens que a gente tem. E o tradutor ele pega então esse programa-fonte que está numa linguagem, digamos, de alto nível e traduz ela toda para programa objeto, né? Que é um programa que você tem lá símbolos representando instruções, mas o que, que acontece? Esse programa objeto aqui a gente não consegue executar ainda, né? Por quê? Porque esse programa objeto pode estar fazendo referência a outros arquivos. Tá? Então, geralmente, quando a gente gera esse programa objeto, a gente não consegue ainda executar o programa que a gente está implementando ou de outras pessoas. Tá? Então, a função do tradutor basicamente é essa aqui. Ele pega um programa fonte, escrito numa linguagem um pouco mais próxima da nossa linguagem, né, que é a linguagem natural, no nosso caso o português, e traduz ela para um programa objeto. Tá? Existem basicamente dois tipos de tradutores. Tá? Você tem o montador, o que, que ele faz? Ele pega a linguagem de montagem, lembra daquela caixinha lá, daquele diagrama que tinha lá a linguagem de montagem, né? Então ele pega a linguagem de montagem e traduz para o módulo objeto, tá? O montador ele está mais abaixo nível, aquelas camadas que a gente estudou, ok? Então, basicamente, ele pega, por exemplo, uma instrução que está em linguagem de máquina, geralmente é do tipo mover o valor tal para o registrador AX, né? Já dá para perceber que só de falar aqui que já é um pouco mais complicado de você programar nesse tipo de linguagem, mas se você for ver há 40 anos atrás, eles só tinham basicamente esse tipo de linguagem para trabalhar. Então ele pega esse tipo de linguagem, né, como o exemplo que eu dei, mover um valor para o registrador AX, ele pega esse tipo de instrução e gera então o módulo objeto. Tá? Qual que é a desvantagem da montagem, né? É que você
não consegue pegar esse módulo objeto e levar para qualquer plataforma de hardware, tá? Então a gente tem essa dificuldade com relação aos montadores. Vocês dificilmente enquanto programadores, vão ter contato com esse cara hoje em dia, né? Por quê? Porque hoje em dia é mais fácil você ter contato com esse outro tipo de tradutor que é o compilador, né? O que o compilador faz? Ele pega uma linguagem de alto nível, né? E ele gera então, ele todo passa por todo o arquivo com essas instruções em linguagem de alto nível e traduz tudo para módulo objeto, ok? Então aqui o compilador ele pega uma linguagem que está numa camada mais acima, né, mais próximo do usuário, do desenvolvedor, ok? Então hoje em dia a gente tem mais contato com esse tipo de tradutor aqui, tá? Que é a compilação. Se vocês quiserem mais informação sobre compiladores, um compilador que a gente tem muito famoso é o GCC, né? Que foi o compilador que foi utilizado para construir o Linux, por exemplo. Na verdade, o GCC ele é mais que um compilador, ele tem outras ferramentas dentro dele, mas ele também tem a função de compilar. Então, se vocês quiserem dar uma pesquisada, quem é curioso, é só digitar lá no Google G, né, G de gato, CC, casa a casa. Outro tipo de utilitário que é importante no sistema computacional é o interpretador, né? Qual que é a diferença? Lá no tradutor, o que que acontece? Você varre o arquivo fonte inteiro de uma vez só e traduz ele todo para um código objeto. O interpretador não, ele faz isso linha a linha. Ele pega uma linha, mesma coisa, né, de uma linguagem de alto nível, por exemplo, traduz, executa, né? Então ele já vai executando linha por linha, ele não gera aqueles módulos intermediários. Então ele é um pouco diferente da tradução. Então, características aqui do interpretador, né? O tradutor é um tradutor que não gera módulo objeto, quer dizer, ele pega uma linha, faz a tradução e já manda executar, tá? Traduz cada comando e executa, ok? Como se fosse uma tradução em tempo real de alguém falando em um outro idioma, né? Então você tem lá a pessoa falando e a pessoa que está traduzindo vai traduzindo a cada frase que a pessoa tá passando para ele, né? Ele já pega, traduz e já mostra para o usuário final. Então a interpretação é basicamente isso. Desvantagem: tempo na tradução, porque toda vez que você for executar aquele programa, né, que foi feito utilizando interpretação, você tem que traduzir. Então toda vez que você executa, você traduz. Então isso é uma desvantagem. A vantagem disso é que você consegue trabalhar com dados dinâmicos, né? Muitas dessas linguagens, às vezes você nem precisa falar qual é o tipo dela, né? Ou que tamanho aquela variável, por exemplo, vai precisar ter. Então, isso aí facilita a programação. Exemplo de linguagens que são puramente de interpretação, né, interpretadas, são o BASIC e o Perl. O BASIC praticamente a gente não tem ele mais hoje em dia, né, a gente tem até o Visual Basic lá do Office, mas poucos têm contato com esse tipo de linguagem, e o Perl, que é uma linguagem mais utilizada para se criar scripts, né? O pessoal da área de redes utiliza bastante essa linguagem aqui, tá certo? O que a gente tem hoje em dia, na maioria das vezes, é uma coisa mista, né? O pessoal da informática gosta muito dessa questão de misto, né? De híbrido. Você pegar características importantes de cada técnica. Então, o que a gente tem hoje em dia basicamente é uma coisa híbrida entre tradução e interpretação,
A primeira linguagem assim que ficou famosa por fazer isso foi o Java, né, que é uma linguagem que você não tem nem a tradução pura, nem a interpretação pura. Ele tem as duas coisas, ok? O linker, né? Olha a entrada do linker aqui, ó. Você tem aqui o processo do linker, que gerando, né, o programa executável, o ponto .exe lá, que a gente costuma ver em programas executáveis. Então ele recebe como entrada o módulo objeto. Olha quem está gerando aqui, no caso, o módulo objeto, né? O tradutor. Então o tradutor gera esse módulo objeto e o linker faz o que? Junta todos os módulos objetos gerados pela fase lá de tradução e liga esses caras. Por isso que o nome dele é linker, né? Ele faz a inter-relação aqui e faz toda a parte de referência cruzada, né, entre esses módulos objetos para conseguir gerar o programa executável. Então, por exemplo, esse módulo objeto aqui, ele pode estar chamando uma função que foi implementada nesse outro módulo aqui. Então, o linker ele é utilizado para fazer essa ligação entre vários módulos objeto, tá? O linker também ele consegue receber aqui bibliotecas. Então, por exemplo, esse módulo objeto precisou lidar com um dispositivo específico de entrada de dados. Então, ele precisou usar uma função que estava definida numa biblioteca à parte, né? Então, o linker ele faz essa relação também com bibliotecas exteriores. Então, ele junta isso tudo e gera então o programa executável. O GCC também, né, que eu falei lá atrás, ele consegue fazer esse processo aqui como linker. Então você pode dar uma pesquisada também, GCC linker, e aí você vai ver que ele é utilizado também para fazer essa ligação entre os módulos objeto, tá? Se você quiser dar uma olhada melhor, a linguagem C de casa, né? Ela tem muito bem especificado assim essas etapas de tradução, né, de compilação e de linkagem. Então dá para ver bem todo esse processo aqui utilizando o GCC e a linguagem C. O loader, né, qual que é a função do loader? Também é um utilitário e o que ele faz? Ele pega o executável, né, e carrega na memória para ele poder, para o sistema operacional poder rodar aquele programa, executar aquele programa, tá? Então nós temos basicamente o loader absoluto ou o loader relocável. O mais comum hoje em dia é o loader relocável. O loader absoluto ele era mais na época dos sistemas operacionais monoprogramáveis, né, ou monotarefas. Por quê? Esse absoluto é que o usuário ele já sabia na hora que estava desenvolvendo onde ele ia armazenar o seu programa, tá? Claro, né? Como é um sistema monoprogramável, fica mais fácil você saber isso, porque só tem um programa de usuário ativo no sistema. Então fica mais fácil eu saber já de antemão onde é que aquele programa vai ser alocado. Hoje em dia é praticamente impossível você conseguir, na maioria dos casos, usar isso aqui, loader absoluto. O que a gente tem hoje é o loader relocável, né? Então esse loader relocável, ele pega, por exemplo, um endereço que está especificado lá no programa que você está implementando e faz a relocação daquele endereço. Ele traduz aquele endereço para a posição de memória que o seu programa foi carregado. Então, o mais comum hoje em dia é esse carinha aqui, é o loader relocável. O depurador, né? Eu não sei se vocês já tiveram contato com esse cara aqui. O depurador, ele nos ajuda a encontrar problemas nos nossos programas. Então ele é muito importante, né? Você consegue usar esse carinha aqui
para verificar onde é que está o erro do seu programa, né? Então, geralmente, essas interfaces de desenvolvimento, né, as IDEs que a gente chama, elas têm a função também de depuração. Então, você consegue pegar uma determinada linha do seu programa que você está desenvolvendo e marcar essa linha. Olha, eu quero parar nessa linha durante a execução, porque eu acho que o erro está nessa linha aqui, né? Então, esse ponto que você marca é o que a gente chama de breakpoint, né? É o ponto de parada aqui. Então, para nessa linha que eu quero ver mais de perto o que está acontecendo nessa linha, por que está dando esse erro no meu programa, tá? E através de watch points, você faz o que? Você visualiza o que está acontecendo nessa linha. Você visualiza, por exemplo, que valor uma variável está recebendo, né? Então, você, através dessa ferramenta aqui de depuração, você consegue fazer o debug, né? Que a gente chama de fazer o debug do programa. Você consegue verificar por que está dando determinado erro na hora de executar um programa que você está implementando. O interpretador de comandos é o que a gente chama também de shell. Tá? Todo sistema operacional tem esse carinha aqui. O que é esse cara? É o nosso CMD, o nosso command lá do Windows, né? É o nosso PowerShell para as versões mais novas de Windows. É o terminal lá do Linux, né? São aquelas telas geralmente de uma cor só, né? Preto, azul, no caso do PowerShell, onde você consegue passar comandos para o sistema operacional. Comandos como listar diretório, criar arquivo, mover um arquivo de um diretório para o outro, né? Então você consegue fazer isso via shell, que são esses interpretadores de comandos, tá? Esses interpretadores de comando, eles pegam um determinado comando que estão escritos numa linguagem que a gente chama de linguagem de controle, e eles são interpretados pelo sistema operacional. Então você passa lá, por exemplo, um comando que tem tanto no Windows quanto no Linux, que é o dir, né? Dado igreja rato, dir. Então você passa isso e você consegue listar os diretórios que você tem na sua máquina, por exemplo, né? Então é um comando que você passa, que já vem implementado no sistema operacional através de uma linguagem qualquer, né? E aí você consegue, o sistema operacional consegue interpretar esse comando dir e realizar então uma chamada de sistema e listar o conteúdo do diretório que você está querendo, tá? Também todo sistema operacional tem um carinha desse, que é o interpretador de comandos. Por último, para finalizar o capítulo, a gente vai falar de boot. O que é o boot, né? Eu até coloquei lá no AVA, na nossa sala virtual, um vídeo lá, um material complementar para vocês darem uma olhada melhor o que é o boot. Mas basicamente o boot é aquela inicialização do sistema, né? Quando passa aquela tela preta lá com um monte de letras, checando se está tudo certo com a memória secundária, com a memória principal, fazendo testes iniciais, né? E aí começa a rodar o logo lá no seu sistema operacional. Aquilo ali você está fazendo o que? Você está pegando o sistema operacional, principalmente o núcleo dele, né, que está em disco, em memória secundária, e carregando para a memória primária, para que ele possa ser executado, tá? Então, principalmente o núcleo, ele é então carregado da memória secundária para a memória principal. E vocês podem observar aqui no diagrama que o sistema operacional ele fica carregado, como eu já falei, nas posições iniciais de memória principal, tá? Ele fica carregado logo no início, porque sem o sistema operacional você não consegue executar suas
seus aplicativos aqui, seus programas, tá? Então, o carregamento, né, a ativação do sistema, ela é feita por essa operação de boot, tá? Então, eu até sugiro que vocês dêem uma olhada lá no vídeo, que o pessoal da Dell explica um pouco mais, com um pouco mais de detalhes esse processo de boot aqui, para que vocês tenham noção, tá? Uma coisa que a gente fazia muito no passado, que hoje em dia a gente não precisa fazer com tanta frequência, por conta, né, do surgimento aí da virtualização, das máquinas virtuais, a gente tinha que fazer muito a questão de dual boot, né? Logo na tela de inicialização, você tinha lá as opções do sistema operacional. Então você tinha uma opção para cada sistema operacional. Então na hora que você ia lá e ligava o computador, você tinha lá as opções de boot do seu computador, do seu notebook, né? E aí você poderia ter um computador com Linux e Windows instalado, fazendo dual boot. E na hora que inicializava o computador, você escolhia qual sistema operacional que você ia usar, tá? E dependendo da sua escolha, o gerenciamento aqui de boot da sua máquina, ele ia carregar ou o Windows ou o Linux, tá certo? Então, sugiro que vocês dêem uma olhada lá no vídeo para pegar mais detalhes disso aqui. Ele comenta mais a importância da BIOS, a importância do setup, da operação de post, né, que é para verificar se tem algum erro no sistema, nos recursos computacionais, certo? Então, a gente termina assim o nosso capítulo 2. Novamente, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 2, passem por esses slides novamente, vejam todo o material complementar que a gente deixou lá na sala. E qualquer dúvida, se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre determinado assunto, ou que a gente tenha uma aula específica, né, sobre algum tópico aí do capítulo que vocês não tenham entendido, é só mandar para a gente o aviso lá no AVA, no fórum, ou pelo meu e-mail que também está disponibilizado lá no AVA. Tá certo? Então a gente termina aqui o capítulo 2 e na próxima aula a gente inicia então o capítulo 3 sobre concorrência. Tá certo? Um abraço e até a próxima.